Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem caiu de paraquedas aqui e não me conhece, eu me chamo Áurea Beatriz, eu tenho 17 anos, eu sou acadêmica de Direito no primeiro período na Universidade Estadual Vale do Acaraú e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a obra indicada para o vestibular 2020.1, que é a Carteira do Meu Tio. Vamos lá? Bom, gente, o livro começa como eu já tinha falado no vídeo anterior. Não fiz nenhuma introduçãozinha, né, gente? Oi, gente, tudo bom? Essa é a parte 2, porque o vídeo ficou muito longo. Já tinha 23 minutos, então tava meio cansativo. Não tava meio cansativo, né? Eu falei várias coisas importantes, mas já tinha ficado muito longo. E como a gente é uma sociedade que tem esse negócio de ter poucas informações e a cada momento, e assim, gostar de coisas com síntese, a gente gosta mais de assistir 10 vídeos de 5 minutos do que um único vídeo de 50. Então, aí é melhor separar o vídeo. Bom, a carteira do meu tio, agora eu vou falar um pouco mais sobre o enredo, começa com o sobrinho falando sobre a política do eu. E que o que importa é o que ele pensa, o que importa é o que faz bem pra ele, não importa se isso vai prejudicar outras pessoas e tudo mais. Aí ele fala sobre ele ter ido pra Paris, sobre ele ser sobrinho do tio dele, porque ele se referia assim. É porque o tio dele tem dinheiro e não teria outra forma de como ele se referir, porque ele não quer se referir de outra forma, ele só quer ser o sobrinho do tio dele. E aí ele volta de Paris, né, depois de muito vagabundar, e o que acontece? O tio dele pergunta o que ele quer ser na vida, porque ele não pode ser só o sobrinho do tio dele. E aí ele diz que quer ser político. E aí o tio fica assim, tipo... E ele diz, tá bom, você pode ser político, mas você tem que fazer uma viagem primeiro. E aí quando você voltar, você pode ser político. E aí você vai viajar no meu cavalo russo queimado, que o sobrinho que narra a história, ele não gosta, porque é um cavalo muito ruim e tarará, e ele não quer fazer essa viagem, né? Ele só gosta do bem bom e tudo mais. Aí o tio dele tem mais uma coisa, você vai levar uma companheira consigo, que ela vai, tipo, lhe aconselhar, essas coisas assim. Ela é muito sábia, assim. Quantos anos ela tem? Assim, mais de 30, e ela tá defunta. Aí depois, ele achou esse papo muito bizarro, e só que depois ele descobre que a defunta é a Constituição Imperial de 1824, e o tio fala, né, que ela é defunta porque ninguém se utiliza dela, ninguém cumpre ela de verdade. O tio fala que ela é defunta porque ninguém cumpre ela, e ele tem que, tipo, levar, o sobrinho tem que levar ela a tiracolo pra poder consultar, entendeu? E pra ler, pra ver como é que funcionam as leis do país. Esse tipo de terapia, né, de treinamento que o tio dele impõe, eu acredito que deveria ser feito com todos, né? Na minha cabeça tem uma visão, gente, que todo mundo deveria fazer uma cadeira de direito na escola mesmo, para todo mundo ter uma formação em direitos e saber como é que funciona as leis do país, como é que funciona tudo, porque... E para você ser político tinha que ser uma das requisições, sabe? Aquisições. Tinha que ser... Como é que a gente diz, gente? Tinha que ser um pré-requisito. Requisito. A palavra é requisito. Tinha que ser um requisito para você poder virar político. Na minha concepção, era saber sobre as leis do país e ter uma formação em direito, porque tá difícil, gente. E aí ele tem que levar isso, ainda alguns mais livrinhos, outras coisas, umas leis adicionais e tarará. E aí ele sai, né, muito emburrado, ele não queria fazer essa viagem e ele não gosta do cavalo também. E ele faz tipo, falando sobre o cavalo, dizendo que
Ele fica devaneando às vezes, sabe, gente? E ele fica falando que vários escritores souberam louvar os cavalos e tal. E eu só lembro do cavalo que ele cita, que é do Dom Quixote. E eu não tô lembrado o nome dele aqui, mas ele cita o nome do cavalo do Dom Quixote, que é o mais famoso. Então, é o que eu conheço. Que eu conheço, eu não lembro o nome. Ótimo, né, gente? Mas, enfim, não é tão relevante assim. E, gente, eu vou colocar o nome do cavalo aqui. Agora eu fiquei encucada. Bom, depois, continuando, né, assim, o enredo da história, logo o sobrinho, ele acaba entrando num lamaçal e aí ele fica super indignado, porque como é que isso acontece? Como é que os políticos deixam isso acontecer? Se eles usassem a estrada estaria magnífica e não sei o que. E começa a revolta, né, de saber que existe o dinheiro para poder fazer isso, só que ninguém se importa, ninguém se importa. E aí aparece o personagem Compadre Paciência, que é compadre do tio e que eles vão discutir sobre política e ele fica criticando as assembleias provinciais e o menino o sobrinho acha que ele é tipo um republicano. Eu acredito que ser republicano naquela época era um crime, sabe? E aí eles discutem sobre os políticos da época, que os partidos políticos eram os Luzias e os Saquaremas. Aí, deixa eu ver. No capítulo 2, isso se passou no capítulo 1. No capítulo 2, eu vou colar um pouquinho aqui do slide. O garoto sai do atoleiro e tem tipo uma referência sobre como desviar, sabe? Porque ele faz tipo uns desvios pra chegar perto do compadre, que também ele tá numa mula. E aí ele faz esse tipo de alegorias que também na política tem que se fazer desvios para as coisas funcionarem e todo esse lance. Aí tem uma parte que fala sobre uma casa pegar fogo, de gente pegar fogo, e o homem diz lá que a casa pegou fogo porque o dono da fazenda colocou fogo porque ele não quis votar no candidato que ele tinha mandado o cara votar. E o cara disse, não vou votar nesse cara. E aí, o que aconteceu? Pegou fogo e ninguém, nem inspetor, nem delegado, nem ninguém tava nem aí, ninguém ia fazer nada. E depois que eles passam por essa casa, eles veem um menino do inspetor gritando. Eles ouvem o menino gritando, eles ouvem da janela o menino gritando justamente a parte do artigo, né? Do artigo da Constituição, que fala sobre... Deixa eu ver, eu marquei aqui, gente. Quero ler aqui pra vocês. Ele fala da parte que o menino grita sobre justamente a parte do artigo que diz assim, que a casa é um asilo inviolável. Isso o filho do inspetor fala, e o inspetor não fez nada pelo cara, porque era tudo interligado, sabe? Você tinha que apoiar os políticos, senão você tinha esses tipos de prejuízo, né? Bem básico, ficar sem a sua casa. E aí... Deixa eu ver. O compadre Paciência faz uma alegoria, que é acerca da política. Desisti, gente, eu marquei um monte de coisa aqui, mas eu não tô achando. É tanta coisa assim, tanto baque que esse livro dá, que são muitas coisas pra marcar, e aí eu não achei. Mas enfim, vocês viram a contradição que é, né? As ironias que acontecem. E aí o compadre Paciência expõe uma alegoria acerca da política. Vários porcos disputam o mesmo coxo. O
quero dizer, repito, que a razão da gritaria e do espalhafato que fazem esses e outros que tais lutões políticos está em seu coxo pequeno e não poderem todos comer ao mesmo tempo dentro dele. Eu lembro, porque quando se coloca a comida no coxo dos porcos, os porcos que vêm primeiro, eles comem, e aí os que estão em cima, que são os pequenos, os porcos com menos sorte, né? Eles são os políticos que não conseguem pegar o pedaço pra si, sabe? A sua cadeira. Não consegue pegar um pedaço desse sistema corrupto para poder se beneficiar. E aí o que ele fala? Não poderem todos comer ao mesmo tempo dentro dele. Em uma palavra, compadre, quero dizer que há entre nós uma certa qualidade de gente para quem a política é o milho, a pátria é o milho, o futuro e a glória é o milho, e está acabada da história. Aí o coxo é a Assembleia ou a Câmara, os políticos são os porcos e o milho são as verbas. É tipo como se tivesse essa disputa em quem consegue comer primeiro. E aí, moral, há pessoas que não veem a política como busca do bem comum, mas como meio de vida. Eles entram na política não é para melhorar a vida das pessoas, é para se beneficiar a si e a si mesmo. É a política do eu que se fala. E aí, no capítulo 3, deixa eu ver o que acontece. É porque eu tenho, assim, as partes principais, mas talvez eu esqueça alguma coisa. Beleza. Aí eles ficam com fome e eles vão conversando sobre a Constituição, tarará. E aí eles ficam com fome e o compadre Paciência fala, olha, logo ali na esquina vai ter uma pousada. Mas o dono da pousada, ele é governista. O que é o governista? É aquele que apoia quem está no poder. Não importa quem esteja, mas quem esteja no poder, ele está apoiando. Porque aí ele não vai ter problemas, entendeu? E ele é muito convicto quando ele apoia quem está no poder. Ele nunca é oposição. E ele diz assim, você não discuta com ele e tal. O sobrinho, ele concorda com isso, sabe? Ele concorda com apoiar quem tá lá para poder se beneficiar de qualquer maneira. E mudar, ser tapioca, mudar de lado o tempo que for. Mas ele resolve fazer uma brincadeira que acaba custando o jantar deles. Porque quando ele chega lá, é o senhor constante. Por que ele é constante? Porque ele nunca vira de lado, entendeu? E realmente, ele diz assim, o senhor constante não mentiu. Ele não muda de lado, ele é governista, ele apoia quem está no governo, não importa quem esteja. E aí ele vai, tipo, pedindo informações, como é que tá lá na capital e tal. Aí o garoto, no primeiro momento, o sobrinho brinca, né? E ele faz o cara de bobo, ele diz assim, você não viu? O governo tá em crise e não sei o que. Aí o estalajadeiro diz assim, eu sabia que não ia dar certo, eles estavam fazendo um monte de coisa que não devia e tal. E aí o sobrinho brinca, é brincadeira, eles não estavam assim. E aí começa, né, gente? Aí assim, eu sabia que eles eram ótimos, o estalajadeiro, eu sabia que eles eram ótimos. E aí você lendo, você acha graça, eu achei graça na hora, quando eu tava lendo essa parte. E aí o sobrinho começa a falar mal, mesmo os caras, eles dizem assim, não, eles não estão em crise, não sei o que, eles dizem assim, não, eles não estão em crise. Aí pronto, o estalajadeiro volta a elogiar. E aí ele continua xingando, mesmo que não seja do interesse político dele, do sobrinho, ele só quer ver o cara irritado. E aí ele pede a comida, depois que ele fica falando mal, e o Paciência calado. Falando mal. E aí o cara demora a trazer a comida, e quando ele traz a comida tá péssima. Tá péssima. E o cara, assim, fica desesperado, assim, e aí
tem uma parte que dá raiva quando a gente lê, é tipo quando ele tá desesperado e o estalajadeiro ele fica tipo, é já, não pulo. Ele fica repetindo essa frase, aí a gente fica com ódio. Mas, o que acontece? Ele fica tão desesperado de fome que até os animais dele sofrem, os animais dele não são bem tratados. E aí ele diz assim, caramba, o que eu fiz chegou até o meu cavalo que não tem culpa de nada. E aí ele vai e faz a chamada política da conciliação, que ele diz que ele estava brincando, que ele é governista sim, que ele concorda com tudo mais. E aí o estalajadeiro disse assim, e o nosso companheiro, o compadre Paciência, ele também pensa como nós? E o compadre Paciência fica na dele, tipo, continuo com as minhas ideias políticas, não vou falar nada pra agradar ninguém. E aí ele diz assim, né, ele vai se beneficiar com você, mas a vida, né? E aí ele traz várias comidas, e aí enche o bucho e tudo mais, enche o bucho. E aí ele come demais e o cavalo, acho que ele vê essa parte do cavalo depois, no dia seguinte, que o cavalo tá comendo bem e a mula continua sendo maltratada, a mula do tio. Coitada da mula, gente. E aí, na parte 4, ele tem um sonho bem bizarro por causa que ele comeu muito, né? E aí, aqui, alegoria do progresso material, que é uma coisa que é muito repetida na hora do jantar, que é o progresso material e tudo mais. Aí eu vou ler aqui pra vocês como é essa parte do pesadelo que ele tem. Pareceu-me que me achava em um lugar tão alto que me considerei transportado ao mundo da lua, ou pelo menos encarapitado em cima da pedra do Corcovado. Era, enfim, um lugar muito alto, com a presunção e a vaidade daqueles que, sendo há poucos anos muito pouca coisa, transformaram-se em grandes coisas, por graça da Constituição, de quem juram agora fazer a desgraça. E por diante de meus olhos foi passando vagarosamente um vasto e rico império, como a esfera terrestre rodando ao olhar de um estudante de geografia. Que império era esse? Parecia-se com o império do Brasil. Vi a impudência em pé, o servilismo de cócoras, o mérito atirado nos cantos. Vi a imoralidade política vestida de casaca e a honra coberta de farrapos. Vi a corrupção armada de uma espada de ouro espatifando grandes bandeiras. Vi o predomínio do individualismo substituindo a luta dos princípios e o poder das ideias. Eu gostei tanto dessa parte, gente, é uma das partes assim, bem pá. E eu postei no meu Instagram declamando porque eu achei muito bonito. E aí, o que é o engodo? É defensor do progresso material. Garotas provocadoras, que é falado também nessa parte do texto. Levam bandeiras, estradas de ferro, navegação a vapor, companhia de iluminação. São as empresas, né? Isso te lembra alguma coisa, gente? Assim, só faça a comparação de 1855 com agora. Só faça, tá? Outros personagens. Agiotagem, hipocrisia, imoralidade, traição, escândalo, covardia. Para a paciência, o governo material deveria vir acompanhado de progresso moral e político. Lembra alguma coisa pra vocês, gente? Lembra alguma coisa? Esse livro é genial, gente. Eu achei genial esse livro, é muito maravilhoso. E no capítulo 4, os personagens, eles discutem política, falam da necessidade de acordar cedo. Aí o compadre Paciência diz assim: quem mais cedo anda, depressa chega. O sobrinho, para contestar, cita Tiradentes. Apressou-se em libertar a pátria e morreu enforcado. Aí tem mais um discurso do estalajadeiro sobre o progresso material. E o protagonista conta o sonho para Paciência. E o compadre Paciência fala que é como se fosse o retrato fiel de como é que é a realidade. Que era
as empresas oferecendo os seus produtos e tudo mais, e tudo crescendo, mas à custa da miséria de muitas pessoas e só a defesa do progresso material e nada de moral e política. Nada de uma renovação dessa moral e dessa política. E aí ele defende ainda o progresso moral para provar que o governo só age quando lhe convém, cita a proibição ao tráfico escravo. O sobrinho defende o nepotismo e o despotismo da política. Eles vão para outra cidade e aí eles descobrem que vai ter um júri. E aí eles visitam a cadeia e veem como é que é desumano lá. E lá tem uma Constituição exposta e fala outra vez um artigo falando sobre como deveria ser dentro da cadeia, como é que deveria ser bem tratado as pessoas, mas não são. E aí cada preso respirava por sua vez a porção de ar, a respirada 1000 vezes por todos os outros. E aí o paciente faz um discurso contra a carceragem que é imunda.
o Paciência, ele defende o júri e alguém do meio lá, ele fica criticando o júri, que o júri não era para existir, e é feita toda uma crítica, né? Porque o juiz queria fumar, o promotor desenhava e escrevia o verso, todos estavam descontentes. Eis que o escrivão toma a palavra e xinga o júri. O escrivão, ele xinga o júri, e aí o Paciência fica revoltado e ele fica defendendo e tal. E aí o Paciência desanca, afirmando ser tal instituição das mais sagradas do país. O culpado da impunidade não era o júri, era o governo. E aí o escrivão, ele manda o subdelegado prender o compadre. E aí o protagonista, ele diz que só vai poder continuar a viagem dele quando ele conseguir soltar o compadre Paciência. E aí ele faz uma declaração, né, dizendo que além dos poderes instituídos, o Império possui mais 3: o patronato, o fisco e a política. Aí eu juro pra vocês que eu tinha marcado pra eu pesquisar, mas eu comecei a gravar o vídeo logo assim de cara. E aí eu preciso entender o que é o patronato e o fisco. Vamos aprender todos juntos. Eu vou pesquisar agora, gente. Google pesquisar fisco. O termo fisco refere-se ao Estado como gestor do tesouro público no que diz respeito a questões financeiras, econômicas, patrimoniais e especialmente tributárias. Ele é um dos poderes a mais que existem. E qual é o outro que se fala? É o patronato. O patronato é uma instituição indispensável ao bom exercício da execução penal, o qual tem como função precípua prestar assistência jurídica integral e gratuita aos presos e egressos, além de contribuir para a fiscalização da execução penal. Acredito que seja uma ironia, né, porque aqui não funciona, né, muito bem. Acho que isso daqui seria como eu não sei, eu posso estar falando besteira, gente. Eu ainda não aprendi sobre isso, mas eu acho que é mais ou menos do que os defensores fazem parte para poder defender os presos de forma gratuita. Eu acho que é basicamente isso. Posso estar errado, gente, pelo amor de Deus. E basicamente isso, ele fala sobre esses 3 poderes a mais. E é como se tem uma coisa legal nesse livro, porque no livro As Recordações do Escrivão Isaías Caminha também se fala num 4º poder fora da Constituição, que no caso é a mídia. No livro do escrivão é a mídia, é o jornal, a imprensa. E aí, nesse livro também fala sobre os 3 poderes, que é o fisco, que eu acabei de ler o significado e nós aprendemos juntos, e o patronato e a polícia. E é assim que finaliza o livro. E eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que se trata. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido o último. Se você gostou de mim, quer me acompanhar mais no meu dia a dia, nas minhas redes sociais, me conhecer um pouquinho melhor, me sigam no Instagram, que é o @Beatrix com X, Áurea. E no Instagram de estudos para vestibulandos é o Juribulanda, @Juribulanda. E o Instagram da vida universitária, da minha vida como universitária de Direito, é Juriversitária. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos vestibulandos, deixa seus comentários aqui embaixo. E é isso. Espero que vocês tenham uma ótima prova e logo mais sairão os outros vídeos. Beijos!